minha turma. A gente é do primeiro período de Educação Física no Centro Universitário Unidom Bosco. Eles estão participando comigo do trabalho, tá? Se vocês quiserem se apresentar, rapidinho. Bom dia, meu nome é Ian, tá? Prazer em conhecê-lo. Bom dia, sou o Eric, é um prazer te conhecer também, Tânia. Bom dia, sou o Pedro, é um prazer também. Bom, prazer em conhecer vocês também. Obrigado. Tânia, só informar rapidinho, a gente está gravando aqui a entrevista, mas não tem o intuito de ser postado, só para ser utilizado durante a aula, ok? E é tudo mediante a sua autorização. Então, se você não quiser que use, às vezes, a entrevista, a gente pode só transcrever ou usar apenas o áudio, de acordo com o que a senhora desejar, ok? Pode usar, sim. Se alguma coisa na Tranquilo. faculdade também, me avisando, Aham. eu sempre respondo. Tranquilo. E assim que eu tiver o arquivo ali da gravação, eu vou enviar para a senhora, se a senhora quiser utilizar para meios próprios, enfim, fica à vontade, tá bom? Tá bem? É, acho que para a gente começar, Tânia, é claro que a gente conhece a senhora, tudo, a gente elencou alguns nomes, decidimos tentar comunicar com a senhora para fazer essa entrevista, mas eu gostaria que a senhora se apresentasse, desse uma breve introdução e um pouco da sua experiência com o atletismo, ok? Beleza. Bem, hoje eu tenho 46 anos, fui atleta, comecei numa cidade chamada Goiôerê, no interior do Paraná, num, num festival de atletismo. O treinador da cidade, também formado em educação física, queria iniciar uma equipe de atletismo, e a melhor maneira para se fazer isso, ele fez uma competição, né, para pegar atletas, né, que tinham interesse. Então, ele começou a pegar os 3, 4 que chegavam na frente de cada prova para montar uma equipe na cidade de Goiânia. E nesse dia eu não fui. Minha irmã gêmea foi. E aí, assim, acaba acontecendo como todos os esportes. Os primeiros vão, depois o segundo não vai, depois não vai, e ele vai chamando as pessoas que têm realmente interesse, né? E aí ele vem, traz primos, vizinhos, traz quem quiser, né? E aí eu acabei indo num dia de treino, e aí a gente fazia de tudo um pouco, né? Iniciação esportiva, né? Claro, dentro das suas capacidades, né? Ah, eu corro, o mais alto vai tentar fazer salto em altura, o mais fortinho tentar arremesso, mas a gente passava por tudo um pouco. E eu já era muito resistente, né? Assim, não sei se eu era resistente ou se eu era metida mesmo, né? Cheguei no primeiro dia lá e falei, eu dou 10 voltas aqui na pista. Eu falei, então vamos ver se você consegue. E aí eu fiz correndo, né? E ali ele percebeu que eu tinha resistência e começamos a treinar. E aí a gente começou a participar de competiçãozinha, né? E assim deu-se início à prova, isso em 1992, na cidade de Goiânia. Legal. Entendi. Acho que é isso. Muito, muito bacana. Eu queria também que, se você puder contar, como que foi o papel do governo, do estado, mediante as suas participações em competição, porque acredito que tem um pouco de custo de viagens, às vezes até de inscrição, né? Como que era o apoio do governo? Você tinha ali alguma bolsa ou o governo custeava a sua participação ou era por meios próprios? Então, quando a gente inicia, as cidades do interior realmente tem um apoio maior das prefeituras. Acho que a conexão da Tânia Acho que caiu, caiu. gente. Aham. Deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Voltei? Voltei? Voltou. Voltou. Voltei? Isso. Então, como eu estava falando, depois de alguns anos, esse professor de educação Aham. física, nós acabamos casando, né? Ele era solteiro também, né? Então, ficava mais fácil. Mas, assim, como eu estava falando, as cidades do interior se tornam, elas têm mais apoio, né? Não sei se pela Secretaria de Esportes e tal, e os patrocinadores são os próprios empresários, aí fazem aqueles projetinhos e a gente acaba tendo um apoio melhor do que as grandes cidades. Isso no início, né?
Depois, no ano acho que de 95, 96, eu já estava a nível nacional, internacional. O governo do estado tinha um apoio, que era a época do Banestado, que era o chamado Projeto Paraná, Frutos da Terra, que era a nível estadual, depois Frutos Paraná Nacional e Paraná Olímpico, né? O Olímpico era competição internacional, então a gente tinha um apoio muito bom do Banestado na época, né? Que depois acabou, esses projetos, infelizmente, começam e depois acabam parando, né? Muda o governo e o governo muda. Infelizmente tem disso, né? Em todos os lugares. E depois eu comecei a ir para outras cidades, né? Porque a cidade já acaba não tendo o incentivo que a gente precisa, os custos são muito altos, né? Você tem que treinar 2 períodos, e se abdicar de algumas coisas, então você vai morando em cidades que te contratam, né? E competi por Londrina, Campo Mourão, morei um tempo em Campo Mourão para competir, e depois, a nível de governo federal, isso já na época já dos Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, a gente tinha um projeto que era na época do governo do PT, era, ah, Acho que caiu de era da novo. Caixa Econômica, que era o Tá. Cartão Bolsa Atleta, né? Pra gente era muito Sim. bom, né? Então, tinha o Bolsa Voltou. Atleta, Sim, sim. como tem o Bolsa Família e Bolsa. Então, eu tinha o Bolsa Atleta. Porém, ele tinha um pequeno, que eu achava na época assim, bem complicado, porque para eu poder, atletas olímpicos, na época acho que era R$ 2.000, 2.500, assim, em 2008, né? Em 2008 começou. Eu tinha que todo ano participar da melhor competição da modalidade. Então, assim, não tinha nenhum um asterisco ali, nenhuma cláusula onde falava que se caso machucasse, eu perderia o patrocínio, porque esse patrocínio era de 4 anos, mas todo ano eu tinha que participar da melhor competição. Então, um ano era mundial, outro ano era pan-americano, então você tinha que estar sempre em alto nível. Então, tinha, mas depois eles foram se adequando e hoje, depois, infelizmente, o governo mudou o governo, parou-se novamente isso, então eu acho que a maior dificuldade do atleta de alto nível é a questão financeira mesmo. Eu competia mesmo, eu morando no Paraná, eu era atleta da BMF Bovespa de São Paulo, porque o Paraná não tinha apoio, né? E depois eu fui para uma cidade, competi pela rede de atletismo também de São Paulo. E aí sim foi a questão, né? Quando eu estava finalizando, que daí, como as equipes acabaram tendo uma divergência, só manteve uma equipe. Aí eles acabam dispensando os atletas de outros estados e acabam dando prioridade para os atletas da cidade, do estado, né? E aí eu fiquei novamente sem equipe. Então, eu acho que durante a minha carreira, a maior dificuldade realmente foi a questão do patrocínio, a questão do apoio, foi o que fez eu parar de treinar antes do tempo. Mas é isso, eu acho que o apoio do governo seria de suma importância, sempre é muito bom, né? Porque as pessoas imaginam que ser atleta você não faz nada, pelo contrário, você tem que se abdicar de muita coisa. Eu depois fui mãe, para você fazer treinamento, você tem que colocar o filho na escola, às vezes em período integral, né? Então tem essa dificuldade, suplementação, e aí você acaba vivendo de meio que de caridade, né? Vai na academia para o cara não cobrar, faz aquela divulgação, fisioterapia. Então, se eu estou como eu era atleta de São Paulo, eu morava em São José dos Pinhais, eu tinha que pagar esses outros custos. Se eu estivesse morando lá, eu teria todo o apoio, porque a equipe em si tem, né? Mas acredito que é isso, que a maior dificuldade realmente é essa questão de patrocínio e apoio, né? Que não tem uma sequência. Hoje já está melhor agora, assim, cada nível. Sim. Mas para você chegar nesse alto nível é mais complicado. Eu acho que o apoio deveria iniciar mais na base. Uhum. Deixa aberto aí para os rapazes, se quiserem fazer alguma pergunta também, fica à vontade, tá? Eu queria fazer uma pergunta, Tânia. Como que você lidou com a pressão de começar as competições de alto níveis, né? As competições mundiais, como o Pan-Americano, que você participou. Como que você lidou com essa pressão? Olha, eu sempre fui uma atleta que gostava de competir, eu não gostava de treinar. Eu só fui ter essa percepção
se tivesse competição para mim todo dia eu competia, né? Mas assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de treinar, né? Porque o treinamento é muito sozinho, é solitário, é você e você, né? Então você tem que ter um trabalho mental muito grande. Apesar que eu era muito difícil, imagina, meu marido treinador, não podia nem mentir para falar que eu não tinha dormido direito à noite, né? Ele sabia, né? Então era mais difícil, mas não existe milagre, né? Você tem que ter a cabeça, eu falo que a cabeça é que leva o atleta, né? Então tinha depois que você começa a entrar em alto nível, eu acho que a maior dificuldade mesmo do treinamento é a questão de retorno financeiro, retorno da questão de valorização, que é o que faz você pensar, não é que você é um atleta mercenário, né? Mas você com conta pagando, tendo conta para pagar, tendo dificuldade, tendo que participar a nível internacional, quando você é atleta e você é convocado, você tem todo o apoio, porque eles vão pagar sua passagem, vão pagar sua hospedagem, vão te levar tudo, mas até você chegar nesse nível, às vezes você tem que participar de algumas provas fora do Brasil, porque aqui no Brasil eu era melhor. Então, eu tinha que atingir um índice, né, que é estipulado pela Confederação Internacional. E na marcha atlética, você tem que ter árbitros internacionais. Então, são vários critérios assim que tem que estar. Então, não era qualquer prova. As provas no Brasil normalmente eram em março, fevereiro, na região sul, aqui, Santa Catarina, que é super quente, úmido, né? Então já era mais complicado. Então, a mente tinha que estar muito boa, né? Então, quando você faz a opção de ser atleta, você tem que ter tudo isso direcionado, né? Então, foi bem complicado. Mas eu tirava esse de letra, adorava competir, adorava. Até levei um tempo, assim, para conseguir, porque o meu objetivo era parar no Rio, né? Parar a fazer a minha finalização, mas tive que parar um pouco antes, por vários fatores, né? Sim. Vocês pesquisaram aí sobre, acho que não sei se vocês vão perguntar, vou deixar aberto, se vocês não perguntarem, depois eu explico. Eu acredito que esse fator não vem ao caso, né? Pra gente perguntar. Não, eu acho que é até importante falar, né? Porque eu acho que, não sei se vocês leram aí sobre uma matéria, a gente sempre tinha uma dificuldade para fazer matéria na televisão, né? Porque, tipo, quem patrocina, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, antes da mídia não ajudar a fazer essa divulgação, qual o objetivo da pessoa de patrocinar? Caridade, né? Eu normalmente priorizo as empresas que apoiam os atletas, uma causa, uma ONG, um orfanato, sei lá, pessoas que precisam, né? É uma questão animal, né? Então, mas a mídia ela trabalha muito pouco sobre isso, né? No ano de que eu perdi todos os meus patrocínios, foi o ano depois, antes da Olimpíada de Londres, eu fiz um projeto porque eu estava na BNS Bovespa, tinha machucado a minha perna e vai para lá, vai para cá, tenta, não conseguia achar o que era que estava, começar a treinar, será que é coisa da minha cabeça, será que não estou conseguindo mais treinar? E aí eu fui para Brasília treinar com o pessoal, depois, né, fiz um projeto para treinar em Portugal, fiquei 4 meses treinando lá, mas fui tudo por conta, assim, 90% por conta. Fiz um projeto aqui em São José dos Pinhais, quis apresentar na Câmara de Vereadores, mas não dão abertura, né, nessa hora você não consegue entrar para nada. E aí, os amigos acabam ajudando, né? Um dá 1.000, o outro dá mais 500, né? Teve várias pessoas que me ajudaram, que foi de suma importância, mas caridade, né? Não tem muito o que você fazer. Fiquei treinando 4 meses lá, era para voltar, passar o Natal com a família e depois começar a ir fazer o período. Estava numa época muito boa, treinando muito, né? Focada e treinando com os melhores atletas do mundo, né? Então estava muito bem. E, e aí eu voltei para passar com a família e nessa meu marido não comentou comigo, mas trocou a senha do meu e-mail. Eu fiquei meio. E ali a BMF Bovespa mandou um e-mail falando que eu não fazia mais parte da equipe, mas isso sim, ele mandou dia 15 de dezembro. As equipes normalmente fecham em outubro, então eu não tinha nem como ir para outra equipe, né? Então foi um ano bem complicado para mim. Daí eu não consegui voltar lá para a Europa, não consegui fazer eu ia competir, ia fazer um estágio nos Estados Unidos também, para depois competir no México. Então ali foi bem complicado, sabe? Eu acabei diminuindo o meu treinamento, comecei a ganhar peso, totalmente desanimada, né? Porque além do mais eu tinha conta que eu fiz para treinar na Europa, né? Então, e você como atleta, você não tem 13º, você não tem férias, rescisão de contrato, não tem nada. Então foi bem complicado.
E naquele ano também mudou uma questão que você não podia mais competir como atleta convidado, né? Então eu não tinha equipe, eu tive que mandar e-mail para a BMF Bovespa, implorar para que eles me deixassem competir pelo menos com o nome da equipe, porque não dava tempo de eu me transferir. E aí Uhum. foi um ano que eu tinha muita enxaqueca, claro, pela tensão, pelos treinos, tudo, né? E eu lembro que eu fui competir em Blumenau, fui até num dia antes, daí não tinha dinheiro para o hotel, certo? Eu ia competir tipo 7 horas da manhã, fui no dia anterior e acabei tomando uma medicação para Neosaldina, para dor de cabeça, sempre tive, tomei um Dorflex e uma Neosaldina, sempre tive dor de cabeça, sempre, muito, todo Uhum. mundo que conhece sabe. E a Neosaldina tinha feito uma mudança. Eu lembro que tinha uma Kombi, não sei se é da época de vocês, aí, às vezes o professor vai entender. Que ele falava, tá com dor de cabeça? Agora a Neuza tá diferente, chama a Neosaldina. Aí um cara vendendo a pamonha, sei lá, pela... Eu também, normal. Todo atleta é responsável pelo que ele toma. Competi, ganhei a prova, fui pro campeonato sul-americano, tudo normal. E aí, 2 meses depois, veio um resultado, que eu tinha Uhum. sido pega no doping. Eu, ué, o que eu fiz? Né? Pô, já tá tudo ruim, né? Mais isso, né? E aí veio o isometeno, que é uma substância que tem estimulante, mas não tem benefício algum ali, né? Em si, mas como ela faz parte da lista, eu acabei sendo advertida. Fui advertida, não teve nada. Então, que depois veio Globo, SBT, Record, tudo. Aí falaram que eu Uhum. fui absolvida porque foi a primeira vez. Nada a ver, eu fui absolvida porque era uma substância que não me deu vantagem nenhuma. Só estava e como eu tinha colocado, que eu tinha tomado Mesaldina e tal. Mas foi uma coisa assim que marcou muito assim, a minha carreira. Foi ali a época que eu falei, não, deu, não dá mais. Várias situações financeiras, aí veio isso, né? Então é complicado. Depois, quando vocês se formarem, vocês começarem durante o período da faculdade, vocês vão entender qual que é a questão de doping e tal, né? É Uhum. diferente da questão de você tomar um anabólico, de você tomar ali a parte de um esteroide, mas isso não me deu benefício nenhum, pelo contrário, né? Só deu uma mancha na minha questão de atleta que me deixa muito chateada, né? Porque eu nunca tive, sempre fui no suor mesmo, arroz com feijão Uhum. ali, mas faz parte, quando você está competindo em alto nível, você acaba tendo isso. Mas é isso, não sei se era isso que vocês leram, mas eu acho importante falar porque eu não devo nada. Então, acho que é importante a pessoa falar sobre isso. Isso é importante também o pessoal entender, né? Que às vezes um medicamento simples afeta, né? Isso é uma medicação. E ela foi, eles colocaram esse Zumepteno para aumentar, né, a questão da ação ser mais rápida. Mas em termos de benefício, não é nada que nem como há uns anos atrás, o café, a cafeína era considerado doping e depois perceberam que não faz nada, né? Então não há benefício, mas como ela está na questão da lista, acabou marcando. Agora, se eu tivesse sido pega, por exemplo, com diurético, opa, Aí. diurético. Por que diurético? Porque o diurético, quando você faz exame, mascara outra substância que você tomou. Mas não foi nada, enfim. Hoje a questão do doping está muito, tem a questão do passaporte genético. E se eu tivesse feito qualquer coisa, hoje eles usam o sangue que foi retirado, a urina que foi retirada da época que eu era atleta e nunca tive problema nenhum. Só eu gosto de falar porque eu sou uma pessoa que nunca devo nada, nunca fiz nada de errado, mas, enfim, é importante a pessoa falar, porque se você digita meu nome na internet, vai aparecer a primeira coisa, ninguém fala os anos de atleta, tudo, enfim, mas tá valendo. Uhum. E você acha que o esporte mudou muito desde quando você competiu? Olha, eu acho que não, infelizmente, eu acho que não. O atleta de alto nível, para chegar em alto nível, daí ele vai ter um pouco de apoio, né? Mas eu acho que nós temos que mudar muito, né? Eu acho que o Brasil é um país que tem uma grande condição de ter atletas de alto nível. Até hoje, pra você ter uma noção, a menina que está ganhando a marcha atlética, a Érica, é uma atleta da minha época, ela estava em terceiro, quarto lugar, né? Então, assim, depois eu parei, as outras pessoas foram parando. Não que ela não mereça estar onde está, mas por que ela evoluiu tanto, além do talento, lógico? Ela casou com um equatoriano, onde o país tem um apoio muito grande. A marcha atlética lá é uma prova como o futebol para a gente, assim, sabe? A primeira medalha olímpica do Equador foi um marchador. Então, consegue ter apoio para treinar, para fazer camping, né? Para um monte de coisa que isso influencia muito. Mas, infelizmente, nós estamos ainda muito atrasados com relação a isso.
Eu acho que o governo federal, as pessoas deviam ter essa percepção, né? De qual a importância, né? Se você puxar hoje os atletas de alto nível que competiram na minha época, o que eles estão fazendo da vida? Ninguém nunca ligou e perguntou o que você está fazendo da vida, o que você fez. Eu competi, a minha primeira seleção brasileira foi em 92, a última foi em 2012, né? Então foram quantos anos competindo, né? O que que eu tive com isso, né? O que apoio que a gente teve? Será que eu não poderia contar como tempo de serviço isso, né? Eu não tenho nada. Quer dizer, se eu parar de trabalhar hoje, como é que eu vou aposentar, né? Tem alguma coisa nesse sentido, né? Porque se você pegar os atletas que foram olímpicos, desde quando o Brasil começou a participar de Olimpíadas, são pouquíssimos a nível de Brasil, né? A nível de população, né? Mas eu acho que tem, hoje a internet facilita muito, facilita demais, mas ainda temos muito que melhorar. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, Tânia, é na vida de um atleta de alto rendimento, há muito desgaste, a gente sabe, né? E às vezes a pessoa tem que acabar abdicando de outras áreas da vida dela por conta das competições. E por esse tempo que a senhora percorreu, como que era em relação ao suporte à saúde mental dos atletas? Havia algum tipo de psicólogo na confederação para auxiliar os atletas, algo do tipo? Ou não tinha suporte nenhum a respeito disso? Como que a senhora vê? Então, não tinha nenhum suporte, né? O suporte era a sua família e Sim, seus amigos, né? E os atletas entre si, a modalidade, os atletas da marcha sempre foram muito unidos, né? Diferente às vezes de outras provas, até do atletismo, ou outras modalidades, mas era a gente mesmo, né? Eu não sei hoje como é que está isso. Depois, eu acho que numa das últimas seleções, quando você vai para a Olimpíada e Mundiais, tem um pessoal que vai junto, a BMF depois contratou um psicólogo, mas isso já no final, assim, nada relevante, né? É você e você mesmo, não tem muito suporte disso, não, infelizmente, né? entendo. E a senhora disse que foi para fora também, foi para a Europa. Você via muita diferença em relação à preparação dos atletas de fora em Bom, relação ao Brasil? gritante, é Sim, gritante, não tem como, né? Primeiro que lá qualquer cidade tem um lugar para você treinar, tem uma pista de atletismo, ou tem a questão de segurança, né? As pessoas conhecem a modalidade, em termos de suporte da cidade, do governo, então eles têm um dinheiro que é específico, além deles ter o patrocínio deles, do governo, de algum clube, eles têm todo um dinheiro lá, sei lá, tantos mil euros ou tantos mil dólares por ano que você utiliza para viagem, né? Tipo, lá, 50 mil euros, por exemplo, que você vai usar para as viagens, para suplementação, para material esportivo, né? Eu cheguei a competir 5 anos com o mesmo tênis, né? Na época que eu parei para ser mãe e voltar. Então, é gritante, não tem como comparar. Além do mais, que a Europa também uma cidade, é mais um país e outro ali, competir com Portugal, Espanha, Itália, né? Tudo muito perto, né? Para a gente se torna um pouco mais difícil, né? Infelizmente, além de todas as dificuldades, a questão da distância pesa. sim. Fora que ali na Europa você pega ali um trem, alguma coisa, em 1, 2 horas já tá em outro país, né? Aqui a gente sabe que não é bem assim. Mais difícil. Sim. Hum, Bom, a nossa entrevista é um pouco mais voltada para esse pós-atleta, né? Então, depois que a pessoa passa por todas essas etapas da carreira, até ela chegar ali mais um ponto de decidir parar e como segue a vida do atleta após isso. Pela que a senhora percebeu, tanto você, tanto alguns companheiros, qual que era o grande fator que fazia um atleta parar? Eu acredito que seja um conjunto de fatores, né, de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, questão financeira também, mas o que que a senhora percebia bastante que era o Olha, ponto de virada, né? o meu mesmo, falando pelo meu, e depois vou comentar sobre os outros atletas, que a grande maioria é a questão financeira mesmo, a questão de apoio, né? Porque você acaba tendo, enquanto você é solteiro, você mora com seus pais, ou você vai morar numa república,
A questão financeira, se você sobreviver, tudo é festa, né? Assim, você não tem preocupação, né? Agora, a partir do momento que você tem família, se torna mais difícil, né? Ou quando você entra na fase de competição internacional, você precisa ter um suporte maior para a questão de viagem, aí você começa a colocar numa balança se isso realmente é importante, porque malhar em ferro frio não adianta, né? Para que eu vou fazer isso, né? E hoje os clubes não dão um apoio no sentido, assim, de preparação para que você vai fazer. Hoje a Europa, eu até tenho uma amiga lá de Portugal, que eles começaram a fazer um projeto de apoio aos atletas durante mas qual apoio? O que você vai fazer depois? Diferente do exemplo do futebol, mesmo sendo uma porcentagem pequena, o atleta consegue viver depois de aposentar e não precisar fazer mais nada, né? O esporte amador já é mais difícil, né? Falar, nossa, o que o esporte deu? Deu dinheiro? Não, mas me deu muitos amigos, me deu conhecimento. Eu tinha suporte do meu marido, que era professor, e sempre me direcionou para fazer uma faculdade, né? Porque a gente tem que pensar no pós, né? E a gente, quando é mais jovem, não pensa muito nisso, né? Mas o meu caso, eu me formei, trabalho hoje, tudo, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, não desmerecendo os outros serviços, mas fazem subserviço, trabalham em caixa de mercado, trabalham lavando carro, são frentistas. E a Confederação Brasileira, ou as equipes, nunca deram um direcionamento do que você vai fazer, né? Depois, você vai fazer o quê? Você aposentou, você parou de treinar, por quê? Normalmente por uma lesão, né? Que você teve, que você não consegue treinar, e aí, o que você vai fazer? Você não se preparou para isso? Ou a grande maioria realmente é uma questão financeira mesmo. É uma questão financeira, que você tem que perceber que você cresceu, né? Você tem contas para pagar, né? Então, eu acho que foi isso, né? O meu caso, posso falar por mim mesmo, foi a questão da financeiro mesmo, que não tinha equipe, não tinha nada, e você começa a avaliar. Como eu já tinha participado do Mundial, já tinha participado de Olimpíada, era mais uma questão de vaidade, né? O que ia trazer para mim? Nada, né? Então, para o país, sim, mas o que o país está pensando? O que o Estado, tipo, participei de duas Olimpíadas, três? Participei de uma e tá ok. Então, para mim, realmente foi uma questão da vaidade mesmo, de falar, não, deu. Foi muito difícil parar antes do tempo, né? Porque saber que você tem condições, eu estava vendo uma evolução muito grande, estava treinando, já tive uma percepção diferente de que o treinamento é importante para competir, não basta só ter talento, né? Se eu já tinha estado sem praticamente treinar correto, imagina se eu estivesse treinando certinho. Então, depois eu comecei a perceber isso e comecei a treinar melhor, né? Alimentação, sono, tudo. Mas no meu caso, realmente foi uma questão de financeira mesmo, de falta de apoio, que eu falei, Deus, já participei de tudo que tinha que participar e vou trabalhar para curtir a vida. Com os filhos aí, né? Acho que é isso. E hoje em dia, na questão de trabalho, estudo, o que você chegou a estudar depois de ter aposentado? No que você trabalha hoje? De abrir um pouco dessa parte para a gente também? Então, eu passei, na época, estava em dúvida entre a parte de nutrição, voltada para a área esportiva, né? A fisioterapia e educação física. Lógico que, além do meu marido ser formado em educação física, a questão financeira também contou, porque tinha que pagar, né? Nós também não temos um apoio aqui das faculdades, você é atleta, sai daí, não muda nada, né? Ou a gente vai te dar um apoio por você ser atleta. Acho que a Unidom Boa foi uma das primeiras que acabavam ajudando os atletas, que isso foi muito importante também, que é válido, né? Que eu acho que é um projeto que outras pessoas, outros países têm isso, ou você é um atleta, você vai ter a faculdade e tal, para te dar um suporte. Isso faz com que a gente consiga ter uma perspectiva e mais ânimo para treinar tudo. Eu me formei em educação física, mas quando eu entrei na parte de educação física, primeiramente, assim, era trabalhar em escola. Meses de férias, né? Julho tira férias. Meu marido já era formado em educação física, então a gente passava junto. Foi bom, se ele tirar férias, eu tiro férias junto. Uma questão de estabilidade, né? Mas aí beleza, e todo mundo era academia, academia, não sei o que e tal, né? E aí depois, quando eu saí da faculdade, eu fiz o concurso do Estado, passei no concurso do Estado, tal, aí espera. Aí eu fui fazer o período
de treinamento na Europa, porque eu era atleta ainda, né? E aí eles me chamaram para fazer já tinha mandado os títulos, tudo, me chamaram para fazer o exame médico, só que eu estava na Europa. E aí eu não vim fazer o exame médico, né? Porque eles te marcam aleatoriamente a data, né? E aí eu não vim fazer. Vou continuar sendo atleta, então, e depois eu tenho o estado probatório, que a gente fica um tempo, você não pode faltar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E também o estado não quer saber se você é atleta ou não, se você vai representar o Brasil ou não, isso não muda nada, né? Então, acabei não fazendo o último exame para trabalhar no estado. E aí, quando voltei, acabaram todas as coisas, questão do patrocínio, e isso mudou, deu uma guinada por completo. E aí eu falei, e agora, né? Vou fazer o quê? Aí comecei a trabalhar ainda nessa época com a iniciação de atletismo aqui na cidade de São José dos Pinhais, e aí eu trabalhava 40 horas, era para ser 40 horas, mas normalmente trabalho um pouco mais, né? E aí, porque competição, tudo, e eu fui pedir para eles para me liberarem, tipo, uma parte da manhã para eu conseguir treinar. Eu treinava 2 períodos em alto nível e eles não me liberaram. Falaram que não podiam liberar, tal. Eu fiquei muito chateada, porque pô, eu era uma atleta para participar da Olimpíada de Londres, da cidade, eu acho que eles deveriam falar assim, ó, não, nós vamos te contratar e você vai usar, sei lá, meio período ou sei lá, um período inteiro para treinamento. Né? Você vai nos representar e tal, mas não. E aí eu mantive mais um tempo ali, porque daí fugia um pouco do meu objetivo, né? Que era tipo, por que eu estava formando atletas se na cidade a gente não tinha apoio? E ali eu fui, vou trabalhar, e comecei a trabalhar com o pessoal. Entrei assim, o pessoal me conhecia, né? E o pessoal que vocês conseguem perceber que conversa um pouco e tal. E aí comecei a trabalhar com personal, né? E aí eu vou nas casas, não trabalho na academia, trabalho na casa. E ali foi, comecei a trabalhar com personal, vou em casa, aí é que nutricionista, cuida de filho, cachorro, tudo. E eu tenho essa facilidade, tá com isso. E aí hoje fazem desde 2012 eu trabalho como personal, mas trabalho um pouco diferenciado, trabalho muito com a família, né? Não quis trabalhar com corrida de rua, porque a maioria dos corredores de rua não consegue entender seu planejamento e tal, então não era meu foco e eu queria curtir mais a família, final de semana, né? Então hoje eu trabalho basicamente com personal, mas assim, trabalho na academia? Até vou. Se o cara tem academia em casa, sim, né? Mas assim, para trabalhar na parte de academia, hipertrofia, não consigo nem levantar uma barra, derrubar uma barra em cima da pessoa, né? Então eu trabalho hoje mais com uma questão de personal, mais direcionado assim para a qualidade de vida. Hoje meus alunos em média, que eu comecei em 2012, eu tenho alunos daquela época ainda, né? Então, um trabalho mais direcionado para isso, para família, para idoso, criança, mas tudo em casa, vou no parque, eu falo, se tiver uma cadeira, a gente consegue trabalhar. Pega a dica aí para vocês. Aí. Acho que é Hum, isso. Eu acredito que seria isso, porque realmente a gente entender, né, como que é esse pós-carreira do atleta, né, do atleta olímpico. Eu não sei se o Guilherme quer fazer mais alguma pergunta, ou algum dos colegas quer fazer mais não, alguma pergunta. Eu queria, na verdade, parabenizar a senhora por toda a batalha que a senhora com certeza. correu aí, né? Porque mostra pra gente, assim, ser um exemplo de pessoa mesmo, né? Nunca deixou nada abalar, assim, nunca desistiu. E eu só queria ver se tem algum conselho, assim, para os jovens atletas de hoje em dia, assim, que estão começando, assim. O conselho que eu dou é tentar conciliar. Isso é fundamental, a carreira com uma formação. Porque falar, vou guardar dinheiro é muito difícil, né? Você conseguir guardar um dinheiro que vai te dar um suporte para você viver depois, né? Eu acho que os atletas devem focar na questão de formação. O que eu vou fazer depois que eu parar de ser atleta, né? Isso é fundamental, né? Ou casar com rico, né? Para se sustentar, é muito difícil, né? Infelizmente, tipo assim, olha, até um projeto que você estava comentando essa semana, esses dias agora com meu marido, né, falando, pô, vamos conversar com alguém aí, com um vereador, com um deputado, uma coisa para fazer uma lei, um projeto, né? Por que não? Tipo assim, ó, foi 27 anos que eu fui atleta, né?
da primeira representação do Brasil, da seleção brasileira, foi 92 a 2012, quantos anos foram, né? Será que esse tempo não poderia contar como uma aposentadoria, né? O mínimo, Faz todo sentido mesmo. ali, né? Porque a gente não faz nada. Então, se eu não tivesse o apoio que eu tive dele, e a formação que eu tenho hoje para poder trabalhar, eu ia fazer o quê, né? Ia estar em serviços, já novamente falando, nada contra os outros serviços, mas é difícil a gente cuidar de uma família assim com isso, né? Não estou falando que ser hoje o professor, infelizmente, né, está um pouco abaixo, né, da educação, ainda tem muito que melhorar. Eu acho que é uma profissão que forma outros profissionais, eles são um pouco mais valorizados, mas é o que a gente escolheu. Então, se eu não escolhi ser professora de educação física, eu vou trabalhar por excelência. Eu adoro o que eu faço, gosto muito mesmo. Eu falo para vocês, é uma área muito legal. Eu acho que é uma área que a gente trabalha muito com o ser humano. Você tem que ter muita paciência, né? E você gosta, fora de treinamento, trabalha bem, faça o seu melhor. E eu acho que é isso. Eu acho que para os atletas que estão iniciando, pensar numa formação. Ah, mas depois não. Pensa numa formação, que eu acho que é de extrema importância. Sim, Deu para explicar? não, Deu sim. pode pensar. Eu entendo completamente que acho que às vezes falta esse apoio, essa instrução aí até para propósito de carreira, e deve ser muito difícil. Eu admiro muito a batalha da senhora, toda a luta, e sei representar o Brasil, não imagino, na verdade, que não deve ser fácil por todos esses problemas apontados, mas pô, eu gostaria de agradecer, Tânia, a participação da senhora. Pô, auxiliou muito a gente com o trabalho, como eu havia dito anteriormente, né? E agradeço ao tempo, a disposição que teve em estar aqui com a gente hoje. E fica aberto aí, quem sabe, futuramente, se precisar de alguma coisa, tanto da gente, ou imagino do contrário também. Deixar essa janela aberta sempre que, se a gente puder fazer alguma coisa juntos aí, sempre é bom, né, ter uma janela de oportunidade aberta. Agradeço demais a participação da senhora. E acho que pela entrevista é isso, né, pessoal? Alguém mais tem Sim, sim. uma pergunta, Princípio, alguma coisa? A princípio é isso mesmo. Só agradecer pela oportunidade de poder conhecê-la, né? Sim, com Tudo. certeza. E é isso aí. Que a gente conhece a Tânia, que a gente vê na internet, o que a gente pesquisou, que a gente sabe um pouco da sua carreira, né? Mas conhecer a Tânia Sim. mesmo, quem é a Com Tânia de certeza. verdade, isso é muito importante, porque a gente conhece a Tânia, atleta da marcha atlética, né? Uma atleta olímpica que participou de várias competições. Mas quem que realmente é a Tânia? Qual que foi as dificuldades que ela tem? E conhecer isso pra gente é bem importante, é Sim. muito legal. Então, a gente vai conseguir agregar bastante, não só nesse trabalho, mas também como o nosso currículo profissional, quando a gente se formar, né? Então, a gente vai trazer um pouco dessa tua bagagem para a nossa vida e até mesmo para a nossa experiência. Então, a gente acaba adotando essa experiência, isso foi super bacana. Até mesmo a gente chegou em você também, através do nosso professor, a gente pediu uma referência de atleta para ele falou, chama a Tânia, que a Tânia é uma referência de atleta. É o professor André. O André? André, deixa eu lembrar o não nome. lembro o sobre. André Caregnato. Eita, tá grandão, hein? Caregnato, Então... Um abraço para ele. É isso mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa um pouco meio extrovertida, né? Então tem essa cara de mas eu sempre fui uma pessoa que viajava e fazia a competição se tornar um pouco mais alegre. Eu acho que nós temos um tempo curto aqui que a gente tem que... você está sempre de bom humor, não, eu tenho mau humor pra caramba, também só não tinha que treinar. Mas hoje eu vou trabalhar, assim, hoje a minha vida
eu curto, antes não podia fazer nada, né, de errado, tinha que dormir cedo, não podia tomar, né, hoje a gente tem a vida como ela é, né, claro, acompanhando e fico muito feliz em vocês entrarem em contato comigo, eu sempre, dificilmente eu falo não, só se eu realmente não estiver aqui, então a hora que precisar alguma coisa na faculdade, queria salientar aqui a importância, se vocês querem trabalhar na parte da área de iniciação, o trabalho que meu marido fez, que é um excelente profissional que deu toda a iniciação nisso, né, de buscar fazer essa competição inicial. Isso pode ser para todas as modalidades, né? Então nós como professores de educação física temos essa oportunidade, né, de direcionar e de conhecer talentos que podem mudar a vida. O esporte mudou minha vida, né, em termos de é rica, sou rica de conhecimento, tenho amigos, conheci o mundo viajando, né? E deu a oportunidade de eu me formar também, claro, pelo nosso esforço, mas hoje eu consigo trabalhar com o que eu gosto, e acho que isso é de extrema importância. Então, para vocês, fica a dica aí, para o outro pessoal da faculdade em si, faça com excelência tudo que você for fazer. Ou não faça, né? Então, vai ser professor de qualquer ou professor, ou qualquer outra disciplina, qualquer outra profissão, faça com excelência, que vocês vão ter sucesso.